A sala de jantar, geralmente um refúgio de risadas, transformou-se em palco para a humilhação. Era meu 705º aniversário. A família se reunira supostamente para celebrar. Mas a atmosfera pesava, densa com a ganância mal disfarçada de meus filhos, e, em particular, do meu genro, Marco. Por anos, eu, Elias, ex-engenheiro mecânico que construíra uma vida modesta com suor e inteligência, havia sido o alicerce financeiro silencioso de todos. Ajudei meu filho Carlos a pagar a faculdade, comprei o primeiro apartamento da minha filha, Sofia, e até investi parte da minha aposentadoria no negócio de tecnologia de Marco, a Tech Solutions. Eles viam minha generosidade como fraqueza, minha paciência como ingenuidade. Eu era o avô que não entendia nada de modernidade, o pai que não acompanhava os tempos. A conversa derivou para o meu futuro, ou melhor, para o futuro do meu patrimônio. Sofia, com sua voz suave, mas carregada de expectativa, perguntou sobre a reforma da minha casa. Pai, aquela sua casa é tão grande para um homem só. Não seria melhor vendê-la e se mudar para um apartamento menor? O dinheiro da venda renderia bem. Carlos, meu filho, adicionou com um sorriso falso. É verdade, pai. E eu poderia ajudar a administrar esses fundos, já que você não tem mais a mesma energia para lidar com burocracia, certo? Eu os observei, meu coração apertado. Não era a primeira vez. Os pedidos de empréstimos que nunca eram devolvidos, os conselhos bem-intencionados sobre como eu deveria gastar minha aposentadoria, tudo visando um único objetivo: sugar o que restava do meu suor. Marco, no entanto, sempre foi o mais audacioso. Ele tinha uma maneira de me diminuir que me feria profundamente. Especialmente porque eu havia investido uma quantia considerável na sua empresa anos atrás, quando ele mais precisava. Ele se levantou, uma taça de vinho na mão, os olhos fixos em mim, mas a voz dirigida a todos na mesa. Vamos ser francos, pessoal. O vovô Elias é um homem das antigas. Ele mal sabe usar um smartphone, quanto mais entender o mercado de ações ou a dinâmica de uma startup. Ele é, com todo o respeito, um verme inútil quando se trata de negócios. É um milagre que ele ainda tenha algum dinheiro depois de todos esses anos. Se não fosse pela Tech Solutions que eu construí com as minhas próprias mãos, a situação dele estaria bem pior. Um silêncio constrangedor pairou sobre a mesa, mas não por parte de meus filhos. Sofia e Carlos permaneceram calados, seus olhos desviando dos meus. Ninguém se levantou para me defender. O grito de Marco ecoou em meus ouvidos. Um verme inútil. A frase perfurou a armadura que eu havia construído ao longo dos anos para suportar as pequenas alfinetadas. Não era o dinheiro, não era a casa, era a dignidade. Aquela palavra dita com tanto desprezo foi a gota d'água. Meu corpo envelhecido parecia se encolher ainda mais na cadeira. Senti um calor subir pelo pescoço, mas meu rosto permaneceu impassível. Eu apenas assenti. Um movimento quase imperceptível da cabeça. Não havia lágrimas, apenas uma calma gelada que se instalou em minha alma. Levantei-me lentamente, o ranger da cadeira parecendo amplificado no silêncio que se seguira à explosão de Marco. Acho que vou para casa, murmurei minha voz rouca. Não olhei para trás. Entrei no meu carro, um velho e confiável sedã, e dirigi para longe daquele lar falso e daquelas pessoas que um dia chamei de família. Enquanto as luzes da cidade se transformavam em borrões, uma clareza dolorosa me atingiu. Eu havia sacrificado muito, trabalhado sem descanso, e o resultado era ser tratado como um estorvo, um ser desprezível. Meu corpo doía sim, mas era a ferida na minha alma que ardia mais. Cheguei em casa, o silêncio da noite sendo um alívio, mas a calma que eu exibia para eles era uma fachada. Por dentro, uma engrenagem enferrujada pelo tempo e pela inação começou a girar. Eu tinha uma mente analítica, uma mente que construiu máquinas e otimizou processos. A engenharia não era apenas minha profissão, era minha forma de pensar. E naquele momento percebi que eles haviam subestimado a força e a astúcia de um velho verme inútil. Eu não precisava gritar, não precisava argumentar. Minha vingança não seria um confronto ruidoso, mas sim um plano meticulosamente calculado, executado com a precisão de um mecanismo bem oleado. A cada quilômetro que me afastava daquela casa, o plano se solidificava em minha mente. Marco havia plantado a semente da sua própria ruína com as suas palavras. E eu, Elias, um homem que eles pensavam ser velho demais para o mundo, estava prestes a mostrar a eles o quão inútil eu realmente era. Eles não faziam ideia. O jogo acabara de começar. As 24 horas seguintes foram um turbilhão de ações discretas e calculadas. Acordei cedo na manhã seguinte, o sol mal despontando no horizonte, e senti uma energia renovada, uma clareza de propósito que há muito não experimentava. O desprezo de Marco, em vez de me quebrar, havia me galvanizado. Comecei pelo mais óbvio.
Meu testamento. Minhas filhas e meu genro sempre tiveram a certeza de que a maior parte do meu patrimônio, incluindo minha casa e um fundo de investimentos que acumulei ao longo da vida, seria dividido entre eles, com a Tech Solutions de Marco como a joia da coroa. Eles não sabiam, ou simplesmente ignoravam, a cláusula de confidencialidade e a multa por quebra de contrato que eu havia inserido no acordo de investimento inicial da Tech Solutions, protegendo minha participação minoritária. Essa cláusula era a minha apólice de seguro contra a arrogância deles. Um truque velho de engenheiro para garantir que as peças se encaixassem no lugar certo. Minha primeira ligação foi para Dr. Alencar, meu advogado há décadas. Ele me conhecia bem, sabia da minha aversão a conflitos e da minha meticulosidade. Alencar, comecei, minha voz surpreendentemente firme. Preciso de uma revisão urgente do meu testamento e de uma consulta sobre a Tech Solutions. Tenho algumas alterações em mente. Algo bem drástico. Ele, habituado aos meus pedidos precisos, apenas respondeu: "Quando o senhor quiser, Elias. Sua palavra é uma ordem." Marcamos para a manhã seguinte. Enquanto isso, iniciei a coleta de dados. Acessei meus extratos bancários, meus investimentos, a documentação da Tech Solutions que eu mantinha guardada e as cópias dos depósitos que fiz na conta da empresa de Marco. Eu tinha tudo. Cada centavo, cada acordo, cada cláusula esquecida. Minhas décadas como engenheiro me ensinaram a ser detalhista, a prever falhas e a projetar soluções. Eles pensavam que eu estava desatualizado, mas minha mente ainda funcionava como uma máquina bem lubrificada. Nos dias seguintes, as ações de meus filhos e genros se intensificaram paradoxalmente, enquanto eu agia nas sombras. Sofia ligava diariamente, com sua voz melodiosa e preocupada. "Pai, você está bem?" Marco estava tão estressado aquele dia, ele não quis dizer aquilo. Você sabe como ele é impulsivo. Mas sobre a casa já pensou em como seria bom ter menos com que se preocupar? Carlos enviou mensagens, propondo um almoço para conversarmos sobre os seus planos para o futuro. Eles estavam ansiosos, farejando o que consideravam sua herança iminente. Marco, por sua vez, estava eufórico. A Tech Solutions havia acabado de fechar um grande contrato e ele, em sua arrogância, acreditava que minha participação na empresa era meramente simbólica. Um vestígio do passado que ele logo administraria. Ele até me ligou rindo. "Vovô, não se preocupe com minhas palavras, é coisa de gênio, sabe? Às vezes a gente explode. Mas olha só, a Tech Solutions vai voar, e você vai se beneficiar disso querendo ou não." Ele nunca percebeu a ironia em suas próprias palavras. Minha visita ao Dr. Alencar foi reveladora. Ele me apresentou todas as opções e eu escolhi a mais cirúrgica. Revoguei as disposições anteriores do testamento, estabelecendo que a maior parte do meu patrimônio seria destinada a instituições de caridade focadas em educação tecnológica para jovens carentes. Uma área que sempre me apaixonou e que sabia que meus filhos e genro desprezavam. Quanto à Tech Solutions, o Dr. Alencar confirmou o que eu já sabia. A cláusula de confidencialidade impedia Marco de vender ou realizar qualquer grande movimentação com minha parte acionária, sem meu consentimento direto, sob pena de multa e anulação de contratos recentes. E mais, a cláusula permitia que, em caso de desrespeito flagrante e comprovado, algo que as palavras de Marco na reunião de família provavam, eu poderia exigir a recompra da minha participação por um valor predefinido, significativamente acima do mercado. "Senhor Elias", disse Alencar com um brilho nos olhos, "isso é genial. Ele teria que descapitalizar a empresa em um momento crucial para te pagar. Ele não tem esse dinheiro em caixa." Minhas ações eram como o tic-tac de uma bomba-relógio, inaudível para aqueles que a ignoravam. Observei meus familiares em suas rotinas, cegos pela ganância. Marco continuava a dar palestras sobre sua genialidade na construção da Tech Solutions. Sofia e Carlos discutiam planos para reformar minha casa. Pequenas pistas surgiram. Meu neto, o filho de Sofia que eu sempre amei e que era o único que me tratava com carinho, me disse: "Vovô, papai está muito animado. Ele disse que finalmente vai se livrar da sua ajuda e que a empresa vai ser só dele." Aquelas palavras, embora ingênuas, reforçaram minha decisão. Não havia volta. A melancolia de um passado de sacrifícios agora era ofuscada pela determinação de fazer justiça. Eles haviam cruzado a linha, e eu estava pronto para mostrar a eles as consequências de subestimar um velho engenheiro. O palco estava montado. A cortina estava prestes a se abrir para o ato final. A revelação aconteceu na manhã seguinte, menos de 24 horas após o infame jantar de aniversário. Eu havia convocado uma nova reunião de família, mas desta vez, não em minha casa. Optei pelo escritório do Dr. Alencar, um ambiente formal e impessoal que acentuava a seriedade do que estava por vir. Marco, Sofia e Carlos chegaram juntos,
suas faces exibindo uma mistura de curiosidade e impaciência. Eles esperavam uma renegociação, talvez um pedido de desculpas da minha parte, ou quem sabe, a formalização da transferência de bens. A tensão era palpável. Mas eles ainda não sentiam o cheiro da armadilha que eu havia meticulosamente preparado. Obrigado por virem, comecei, minha voz calma, quase monótona, em contraste com a agitação contida deles. Chamei vocês aqui para discutir meu futuro. E o de vocês. Marco soltou uma risada curta, desdenhosa. Ah, vovô, não seja tão dramático. Já sabemos que você vai se mudar para um apartamento menor e que a casa grande será da Sofia. E o seu dinheiro? Bom, você pode ter certeza que Carlos vai administrá-lo bem. Ele piscou para Carlos, que assentiu. Sofia sorriu, um sorriso calculista. Foi então que o Dr. Alencar, com sua voz grave e formal, abriu a pasta que estava sobre a mesa. Tenho aqui as alterações do testamento do Sr. Elias, devidamente assinadas e autenticadas, e também alguns documentos relacionados à sua empresa, Marco. O rosto de Marco empalideceu sutilmente. Os sorrisos de Sofia e Carlos vacilaram. Alencar leu sem emoção os pontos principais. O Sr. Elias revoga todas as disposições anteriores de seu testamento. A totalidade de seus bens, incluindo a residência, investimentos e outros ativos, será destinada à Fundação Mentes do Futuro, para bolsas de estudo em tecnologia e engenharia. Nada para os descendentes. O silêncio na sala foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo leve sussurro do ar-condicionado. Sofia foi a primeira a reagir, um grito agudo escapando de sua garganta. O quê? Pai, você enlouqueceu? Como assim nada? E a casa? É nossa por direito. Carlos, com os olhos arregalados, gaguejou. Isso é uma piada, pai, não é? Você não faria isso conosco. Mas o choque maior estava reservado para Marco. O Dr. Alencar então virou-se para ele, uma expressão séria no rosto. Marco, também tenho aqui uma notificação formal. O Sr. Elias, exercendo a cláusula 7.3 do contrato de investimento inicial na Tech Solutions, está exigindo a recompra imediata de suas ações. O valor, conforme contrato, é de 5 milhões reais, a serem pagos em 24 horas. O mundo de Marco desmoronou diante dos meus olhos. Seu rosto, antes rosado pela autoconfiança, tornou-se de um branco cadavérico. 5 milhões? Mas é impossível. Eu não tenho esse dinheiro. A empresa não tem essa liquidez agora. Estamos em plena expansão. Isso vai me quebrar. Sua voz se tornou um grito histérico, ecoando as palavras que ele mesmo havia proferido em meu aniversário. A ironia dramática era quase palpável. Ele se levantou abruptamente, esbarrando na cadeira, que caiu com um estrondo. Você está me arruinando. Eu sou seu genro. Eu te dei uma oportunidade. Eu sou a sua única chance de ter um legado. Legado? Eu finalmente disse, minha voz calma, mas carregada de uma força que eles nunca haviam ouvido. Meu legado não é o dinheiro que vocês queriam, Marco. Meu legado é a dignidade que você tentou me roubar. É a inteligência que você chamou de inútil. O que você construiu, Marco, foi com o meu apoio, e você se esqueceu disso. Você me chamou de verme inútil. Eu apenas assenti e entrei no carro. 24 horas depois, quando você viu meu testamento, seu rosto ficou pálido, e sua empresa estava arruinada. Foi tarde demais para se arrepender. A cena que se seguiu foi o puro caos. Marco gritava, acusando, ameaçando. Sofia e Carlos se juntaram a ele, suas vozes se misturando em uma sinfonia de raiva e desespero. Eles me chamavam de cruel, de egoísta, de louco. Eu apenas os observei sem mover um músculo, sem uma lágrima, sem um pingo de remorso. A paz se instalou em mim. Eles haviam colhido o que plantaram. A Tech Solutions, para cobrir a dívida, teve que vender partes cruciais de seus ativos, perdendo contratos e a confiança do mercado. Em poucos meses, Marco estava falido. Sofia e Carlos, sem a esperada herança, viram suas ambições financeiras desmoronarem. Deixei o escritório do Dr. Alencar e pela primeira vez em muito tempo senti-me leve. A dignidade outrora pisoteada havia sido recuperada. Minha nova vida começou. Passei a dedicar meu tempo à Fundação Mentes do Futuro, orientando jovens engenheiros, compartilhando minha experiência e vendo seus olhos brilharem com o mesmo entusiasmo que um dia tive. Conheci pessoas genuinamente interessadas em ideias, em conhecimento, e não em posses. Fiz novos amigos, viajei, e encontrei um propósito que superava em muito as mesquinhas disputas familiares. A cena de Marco pálido com sua empresa arruinada era uma memória distante, um lembrete silencioso de que a justiça poética, embora demore, sempre encontra seu caminho. Eu, o verme inútil, finalmente vivia em paz, livre e digno, enquanto aqueles que me desprezaram experimentavam a amarga consequência de sua própria ganância. O mundo deles desmoronou, e o meu, finalmente, floresceu.